Que maravilha, seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia anual. Estamos firmes, lendo a Bíblia toda em um ano e muito felizes por ter você aqui conosco, tá bom? Você que está iniciando, seja muito bem-vindo. Vamos juntos o ano inteiro aqui lendo as Escrituras. Eu quero dar as boas-vindas e pedir que você já entre deixando o seu like e que você lembre de compartilhar com muitas pessoas, manda para os amigos, manda para os seus grupos, tá bom? E convida mais pessoas para estarmos estudando as Escrituras. Vamos aos capítulos de hoje? Vamos nós? Os capítulos estão no livro de Gênesis, os capítulos 29 e 30 e Mateus, capítulo 12. Que o Senhor nos conduza nessa leitura. Vamos a Gênesis 29, verso 1, e a palavra diz o seguinte: Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Viu um poço ao longe e junto ao poço no campo 3 rebanhos de ovelhas à espera de que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois, a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: De onde vocês são, amigos? Somos de Harã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse: Ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam ao seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo, por parte do pai dela, e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai, Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: Você é, de fato, sangue do meu sangue. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de 1 mês, Labão lhe disse: Você não deve trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes. Diga-me, qual deve ser o seu salário? Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: Cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: O que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha.
Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito, mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela 3ª vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. E então parou de ter filhos. Esse é o capítulo final do capítulo 29, nós vamos até o capítulo 30. Vamos ao capítulo 30, verso 1, e nós lemos a palavra de Deus. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. E Raquel lhe disse: tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará luz a filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça. Ouviu meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente, deu a Jacó o 2º filho. Raquel o chamou de Naftali, pois disse: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó o 2º filho. Lia o chamou de Azer, pois disse: como estou alegre. Agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo, Ruben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido? Agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi a seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó o 5º filho. E chamou-o de Issacar, pois disse: Deus me recompensou, porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o 6º filho. Chamou-o de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois Lia deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel
e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Verso 25. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos, pelos quais o servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será seu salário, e qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. E Jacó respondeu: o Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço, e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo o que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar da minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. E Jacó respondeu: não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas. Além de todas as ovelhas pretas, elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão. Será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida colocou os galhos descascados junto aos bebedouros onde os rebanhos iam beber água, pois ali que eles se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos, descascados com listas brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. E nós finalizamos aqui os capítulos do Antigo Testamento, capítulos 29 e 30 de Gênesis. Nós vamos a Mateus agora, Mateus capítulo 12, vamos nós a partir do verso 1. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedeceram à lei, colhendo cereal no sábado. E Jesus respondeu: vocês não leram as Escrituras, o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com os seus companheiros comeram os pães sagrados
que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Verso 9. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. E Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem, estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Verso 15. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram, e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele o meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e o seu nome será a esperança de todo o mundo. Verso 22. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou, será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram, ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu, todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. E Satanás expulsa se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Verso 38.
Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra, então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Verso 46. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. E Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: vejam estes, são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E assim nós finalizamos os capítulos de hoje da nossa leitura bíblica anual. Glória a Deus por isso. Eu quero agradecer por sua vida e por sua companhia até aqui. Você ficou até o final. Que bênção. Te peço que você não saia sem deixar o seu like, o seu gostei, e que você lembre de pessoas que seriam muito abençoadas com a palavra de Deus e compartilhe com elas, tá? Coloca, se você tem pai, avós aí, coloca na TV para eles ouvirem também, tá bom? A palavra de Deus, e abençoe assim muitas vidas. Eu quero orar por você antes de finalizarmos e declarar: Pai, nós abençoamos nossos irmãos com a Tua palavra, Senhor. Nós estamos, Senhor, trazendo o Teu reino aos lares, declarando assim na terra como é no céu. No céu não há crise, Senhor. No céu não há enfermidades. No céu não há guerra, briga, confusão. Por isso nós declaramos sobre esta casa hoje a Tua paz. Senhor, aquele que estava em contenda, em briga, Senhor, que estava mal com o outro, que eles se perdoem hoje. Vai lá, meu irmão, pede perdão e se reconciliem um com o outro. E assim, Senhor, sela a paz dentro dos lares. Nós abençoamos essas famílias. Nós declaramos, Senhor, as verdades da Tua palavra, e ela está curando o interior, a mente. Ela está tirando o medo, a ansiedade, a angústia. Por isso nós estamos tão felizes com tudo que o Senhor está fazendo. E por isso declaramos mentes curadas, corações restaurados, lares refeitos, casamentos, meu Deus do céu, restituídos por Deus. Filhos abençoados, pais com o coração inclinados a amar cada vez mais seus filhos, e os filhos com o coração obedientes a seus pais. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós abençoamos os Teus filhos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, fala comigo. Amém e amém, e glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Tchau, tchau.